certo dia, à beira-mar, apareceu um jovem galileu. Ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar do jeito que ele amava. Seu jeito simples de conversar tocava o coração de quem o escutava. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Naquelas praias, naquele mar, naquele rio e em casa de Zaqueu, naquela estrada, naquele sol e o povo a escutar histórias tão bonitas. Seu jeito amigo de se expressar enchia o coração de paz tão infinita. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Em plena rua, naquele chão, naquele poço e em casa de Simão, naquela relva, no entardecer, o mundo viu nascer a paz de uma esperança. Seu jeito puro de perdoar fazia o coração voltar a ser criança. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Um certo dia, ao tribunal, alguém levou o jovem Galileu. Ninguém sabia qual foi o mal e o crime que ele fez, quais foram seus pecados. Seu jeito honesto de denunciar mexeu na posição de alguns privilegiados e mataram a Jesus de Nazaré. E no meio de ladrões puseram sua cruz. Mas o mundo ainda tem medo de Jesus, que tinha tanto amor. Sou
Tu sabes governar, Senhor, de nós tem piedade, dia e noite a ti o louvor. Tu és um Deus de bondade, para quem por ti chamas amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. No dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, também nós somos convidados a morrer para o pecado e ressurgir para uma vida nova. Reconheçamos-nos necessitados da misericórdia do Pai. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, por Ele amados. Senhor,
Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo. O Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Deus onipotente, fonte de todo dom perfeito, semeai em nossos corações o amor ao vosso nome e, estreitando os laços que nos unem convosco, fazei crescer em nós o que é bom e guardai com amorosa solicitude o que nos destes. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do livro do Eclesiástico. Filho, realiza teus trabalhos com mansidão e serás amado mais do que um homem generoso. Na medida em que fores grandes, deverás praticar a humildade, e assim encontrarás graça diante do Senhor. Muitos são altaneiros e ilustres, mas é aos humildes que ele revela seus mistérios. Pois grande é o poder do Senhor, mas ele é glorificado pelos humildes. Para o mal do orgulhoso não existe remédio, pois uma planta de pecado está enraizada nele, e ele não compreende. O homem inteligente reflete sobre as palavras dos sábios e, com o ouvido atento, deseja a sabedoria. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Com carinho preparastes uma mesa para o pobre. Com carinho preparastes uma mesa para o pobre. Rejubilam satisfeitos e exultam de alegria. Cantai a Deus louvai, cantai o salmo a seu nome. O seu nome é Senhor, exultai diante dele. Com carinho preparastes
Com carinho preparastes essa terra para o pobre. Com carinho preparastes uma mesa para o pobre. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, vós não vos aproximaste de uma realidade palpável. Fogo ardente, escuridão, trevas e tempestade. Som da trombeta e voz poderosa. Que os ouvintes explicaram não continuasse. Mas vós vos aproximastes do Monte Sião e da cidade do Deus vivo, Jerusalém celeste. Da reunião festiva de milhões de anjos, da Assembleia dos Primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus, de Deus, o juiz de todos, dos espíritos dos justos que chegaram à perfeição, de Jesus, mediador da nova aliança. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Sobre vós e aprendei de mim, que sou de manso humilde coração. Aleluia, 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 O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que no dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus. E eles o observavam. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então contou-lhes uma parábola. Quando tu fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu. E o dono da casa, que convidou os dois, venha te dizer: dá-me o lugar a ele. Então tu ficarás envergonhado e irás ocupar o último lugar. Mas quando tu fores convidado, vai sentar-te no último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, te dirá: amigo, vem mais para cima. E isto vai ser uma honra para ti diante de todos os convidados. Porque quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado.
E disse também a quem o tinha convidado: quando tu deres um almoço ou um jantar, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois estes poderiam também convidar-te, e isto já seria a tua recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Então tu serás feliz, porque eles não te podem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Encerramos o mês vocacional neste quinto domingo do mês de agosto. Hoje não fazemos menção de uma vocação específica, como fizemos nos outros domingos. Portanto, neste domingo, ainda no mês das vocações, dirigimos fervorosas orações a Deus, pedindo ao Senhor da Messe, pastor do rebanho, que envie santas e novas vocações, pois a messe é grande, mas poucos são os trabalhadores. Que nós, a partir deste mês vocacional, estejamos comprometidos com a oração pelas vocações. Não se esqueça de incluir nas orações de cada dia uma prece especial pelas vocações. Porque o próprio Jesus disse que deveríamos pedir ao Senhor que envie operários. A igreja, a missão exige, requer operários, para que o Evangelho de Cristo continue ecoando, para que o reino de Deus aconteça entre nós. No domingo passado, ouvimos de Jesus que é necessário fazer todo esforço para passar pela porta estreita. O tema proposto pela liturgia foi o tema da salvação. E Jesus ensinou que para o homem a salvação é impossível, mas para Deus nada é impossível. O homem deve fazer todo esforço para passar pela porta estreita. Consideramos na meditação que o esforço possível que o homem deve fazer é o esforço de romper com a prática do mal. A salvação é um dom que Deus nos oferece, e o homem deve acolher este dom. E o dom é acolhido rompendo, se esforçando para romper com a prática do mal, lutando para abandonar o pecado. Não é possível entrar no céu se não existe em nós um desejo sincero de romper com o pecado. Almejamos o céu e necessitamos, portanto, abandonar a prática do mal, deixar o pecado, lutar contra o pecado. Também na liturgia nós meditamos que Deus vai oferecendo durante a vida oportunidades de purificação. Deus nos oferece oportunidades de conversão. Deus vai proporcionando no seu desígnio amoroso possibilidades para a nossa salvação. E entre as possibilidades estão os sofrimentos que nós vivemos, as dores pelas quais passamos, as provações que experimentamos. Todas essas coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. As dificuldades da vida, quando elas são vividas à luz da fé, proporcionam ao cristão purificação, santificação, conversão. Prepara o cristão para receber como dom a salvação. A meditação indicou que nós não devemos deixar passar as oportunidades de salvação que Deus nos concede.
tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Usemos todas as situações a nosso favor, para que através das situações, especialmente as mais difíceis, nós sejamos purificados, sejamos libertos de todo mal e assim possamos receber a graça da salvação. A liturgia da palavra deste 22º domingo do tempo comum, por meio do Evangelho e da primeira leitura, apresenta o tema da humildade. Nós podemos dividir, por uma questão pedagógica, para facilitar a meditação, o Evangelho em duas partes. Na primeira parte do Evangelho, o tema que predomina é o tema da humildade. O texto descreve que Jesus, num dia de sábado, foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus. Eles o observavam e Jesus também observa aqueles que estão presentes. E Jesus, observando a atitude dos presentes, ele fez uma exortação sobre a humildade. Um primeiro ensinamento que nós recolhemos do texto é a partir da atitude de Jesus. Jesus está observando o comportamento das pessoas que participam do banquete. A observação que Jesus faz do comportamento das pessoas não é uma observação que visa identificar o pecado, o erro, a contradição e a hipocrisia do outro para expor o outro. Jesus não está fazendo a observação para depois fazer fofoca. Jesus não está observando o comportamento das pessoas para depois agir com maledicência, falando mal das pessoas, criticando as pessoas. A observação de Jesus é própria do grande comunicador que é Cristo. Mais do que comunicador, Jesus é Deus. Jesus é o Filho de Deus que veio para anunciar a boa nova. Observando a atitude dos homens que participam do banquete, Jesus identifica algo que precisa ser iluminado pelo Evangelho. Nós aprendemos com Jesus que o cristão é alguém que está conectado à realidade. O cristão não é alguém que está alienado à realidade. O cristão é alguém que vive com os pés no chão, mas com o coração no alto. Na oração eucarística, corações ao alto. O nosso coração está em Deus. O nosso coração está em Deus, mas os nossos pés estão neste mundo. E estando nesse mundo, o cristão observa o mundo para iluminar o mundo com o Evangelho de Cristo. Nós devemos observar o comportamento, a atitude das pessoas, devemos observar aquilo que está acontecendo para iluminar com o Evangelho de Cristo, para levar a boa nova de Jesus de tal maneira que a boa nova de Cristo ilumine, dissipando do meio de nós a presença das trevas. Observar para iluminar, observar para levar o Evangelho de Cristo, observar para levar a palavra de Cristo, que transforma, que faz nova todas as coisas. Este é o primeiro ensinamento que nós recebemos do Evangelho. Você pode analisar as coisas? Você pode analisar o comportamento das pessoas? Pode. Mas a análise e a observação que devemos fazer visa a iluminação. Visa levar o Evangelho de Cristo, para que, iluminado pelo Evangelho de Cristo, a pessoa possa mudar de vida. Jesus, observando a atitude das pessoas que participam do banquete, notou que as pessoas são movidas pelo desejo de ocupar os primeiros lugares no banquete. Diz o texto que eles escolhiam os primeiros lugares. É necessário esclarecer que Cristo não está dizendo que você não deve ocupar os primeiros bancos da igreja. Não se trata disso. Chegue na igreja e ocupe os primeiros bancos.
Porque os primeiros bancos são os melhores lugares para participar mais concentrado e mais ativa e conscientemente. Não se trata disso. Jesus não está dizendo que nós não devemos ocupar os primeiros bancos nas nossas igrejas. Jesus está dizendo, e Ele está advertindo, que nós não devemos ocupar os primeiros bancos das igrejas, dos banquetes, porque nós nos sentimos melhores que os outros. É sobre isso que Jesus está falando no Evangelho. A questão não é querer ocupar o primeiro banco, a questão é se julgar merecedor de ocupar o primeiro banco. Eu me vejo superior aos outros, eu me vejo com mais méritos que os outros, eu me vejo mais santo que os outros, eu me vejo mais digno que os outros, por isso eu me sinto no direito e merecedor de ocupar o primeiro banco. É sobre isso que Jesus está falando. Ou seja, Jesus está nos convidando a reconhecer que nós não temos méritos, que diante de Deus nós seremos sempre devedores. Diante de Deus todos nós somos inadimplentes, porque a dívida que nós contraímos com Deus é uma dívida impagável. Nós não temos condições de saldar a dívida que nós contraímos com Deus. Tudo aquilo que Deus fez e faz, tudo aquilo que Deus concede e concederá, nós não temos condições de pagar, nós não temos condições de quitar esta dívida. Com Deus, todos nós sem exceção, diante dele nós somos devedores, nós não somos credores, nós não merecemos nada. Deus concede tudo aquilo que temos, Deus nos possibilita fazer as coisas boas que conseguimos fazer. Tudo isso é graça de Deus, tudo isso é mérito de Deus. Diante de Deus todos nós somos devedores, nós não somos credores. Jesus está convidando a exercitar a virtude da humildade. A virtude da humildade nos faz reconhecer quem nós somos. Não vamos confundir virtude da humildade com usar chinelo de dedo, camiseta furada, calça suja, nada disso. Isso não é humildade. Isso pode ser sinônimo de pobreza, de falta de bens materiais, ou mesmo de sujeira e de desleixo. Não vamos confundir humildade com essas coisas, porque existem pessoas que estão mal vestidas, mas são profundamente orgulhosas, e existem pessoas que estão bem vestidas e são profundamente humildes. A humildade não se expressa naquilo que usamos, a humildade se expressa na atitude interna que nós temos, no coração humilde. Porque existem pessoas que se fantasiam de pessoas humildes, mas de humilde não tem nada. É um soberbo, é uma soberba diante de Deus e do outro. Jesus está dizendo que nós não devemos almejar o primeiro lugar porque nos sentimos superiores aos outros. O soberbo é aquele que se vê acima do outro, melhor que o outro, e porque se vê acima e melhor que o outro, se sente no direito de oprimir o outro, de rechaçar o outro, de ridicularizar o outro, de condenar e julgar o outro. Se sente mais santo e, olhando para o outro, vendo o outro como um pecador, se sente no direito de excluir. É sobre isso que nosso Senhor está falando. Eu vou traduzir isso uma linguagem mais simples, uma linguagem popular. Jesus está dizendo: abaixa a bola, que você não está com essa bola toda. Pode descer do salto, pode descer do salto, porque tudo é graça de Deus, tudo é mérito de Deus, é a graça de Deus que vai atuando em nós. E se nós podemos fazer coisas boas, é porque a graça de Deus atua em nós, não é mérito nosso, é graça de Deus. Na segunda parte do Evangelho, Jesus trata do tema da caridade, e Jesus segue ensinando no banquete, a partir da observação que fez os convidados que querem ocupar o primeiro lugar, e Jesus faz uma advertência sobre a caridade.
Jesus conclui a primeira parte dizendo: pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Observemos que existe aqui uma partícula importante para fazer a correta interpretação do texto. Jesus está dizendo: pois quem se, a pessoa que se autopromove, a pessoa que se vê digna, que se vê merecedora da honra. Veja que a denúncia que Jesus está fazendo, a exortação que nosso Senhor faz no Evangelho, não é contra o elogio, contra a honra. Nós devemos. Jesus não está abolindo a prática de elogiar, de parabenizar, de agradecer, de honrar as pessoas. Jesus não está abolindo essas atitudes que são boas, de reconhecer o bem que o outro faz, de parabenizar o outro por aquilo que ele realizou, pelos seus dons, talentos, agradecê-lo, manifestar a nossa homenagem, reconhecendo o bem que o outro está fazendo. Jesus está dizendo que nós não devemos promover a nossa própria honra, promover a nossa própria glória. Muitos deixam de fazer o bem porque estão esperando receber algo em troca, e como não receberam aquilo que almejavam receber, deixam de praticar o bem. É a segunda parte do Evangelho, a prática da caridade. Quando Jesus diz: quando tu deres um almoço ou um jantar, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, Jesus não está dizendo que você não deve convidar essas pessoas para uma refeição. Continua convidando os parentes, pode continuar convidando os parentes. O que Jesus está dizendo? Que nós devemos fazer o bem sem esperar algo em troca. Quando você oferece um almoço, um jantar para os amigos, irmãos, parentes e vizinhos, eles se sentem na obrigação de retribuir. Jesus está dizendo: nós devemos fazer o bem sem esperar nada em troca. A recompensa que devemos almejar é aquela que Jesus indica na conclusão do Evangelho deste domingo: a recompensa na ressurreição dos justos. É essa recompensa que nós precisamos almejar. Não deixe de praticar o bem porque você não recebeu o elogio que gostaria de receber, porque você não foi honrado, não foi reconhecido. Eu fiz tanto por essa pessoa, eu fiz tanto por esse grupo, eu fiz tanto por essa comunidade, e hoje as pessoas manifestam ingratidão. Isso é próprio de alguém que fez o que fez esperando as honras deste mundo. O cristão faz esperando a recompensa que virá na ressurreição dos justos. Vamos agradecer a Deus quando nós não somos reconhecidos. Isso é muito bom, porque nada fica oculto aos olhos de Deus, nada passa despercebido aos olhos de Deus. Aquilo que nós fazemos de bom e que não é visto pelas pessoas, que não é reconhecido, isso não está oculto aos olhos de Deus. Deus um dia irá nos recompensar pelo bem que praticamos, pelas coisas boas que fizemos. Quantos vivem mal-humorados? Quantos vivem revoltados com a vida, revoltados com os outros, magoados com as pessoas porque não receberam o elogio que gostariam de receber, o aplauso e reconhecimento que gostariam de receber? Quantas esposas ficam profundamente magoadas e chateadas com o marido porque ele não fez o elogio que ela gostaria? Eu vou voltar àquilo que eu disse: isso não dispensa o marido de elogiar sua esposa, mas você, esposa, não deve fazer esperando isso. Você deve fazer porque você quer praticar a caridade, quer viver a sua missão, você quer cumprir a sua missão para receber a recompensa de Deus, de Deus. O texto, a segunda parte do Evangelho, nos convida à caridade. Uma caridade movida pelo desejo sincero de fazer o bem, esperando a recompensa. Nós queremos ser recompensados, mas a recompensa que vem de Deus. Hoje, à luz do Evangelho, do texto da primeira leitura, nós somos convidados a reconhecer
a nossa condição de homens e mulheres que não têm diante de Deus méritos. Tudo aquilo que nós podemos, tudo aquilo que nós possuímos é fruto da graça de Deus. A virtude da humildade nos faz reconhecer quem nós somos. Nós seríamos mais felizes quando nós tomássemos consciência de quem realmente nós somos. Não como alguém que fica depreciando a si mesmo, não se trata disso. A humildade é a virtude que nos faz reconhecer o que nós somos e quem nós somos. Nos faz reconhecer as coisas boas e as coisas ruins. E isso nos faz perceber que nós, apesar de ser quem somos, Deus é muito bom. Deus é misericordioso. Deus nos cumula de graças. Isso nos faz pessoas felizes, pessoas realizadas. Porque apesar de ser tão pequeno, tão pobre e miserável, Deus é tão bom comigo. E a segunda advertência é que a palavra de Deus nos faz neste domingo: viver a caridade, mas sem esperar nada em troca. Faça o bem, pratique o bem, esperando a recompensa, mas aquela recompensa que virá de Deus. Que Deus nos dê a graça de buscar a virtude da humildade, de abandonar o pecado da soberba e de cultivar no coração o desejo de fazer o bem, de praticar a caridade, esperando uma única recompensa, a recompensa que vem de Deus. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, por ser sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, supliquemos com humildade ao Pai do céu, que nos manda interceder por todos os homens, pedindo-lhe que escute a nossa oração universal, dizendo: Senhor, nós temos confiança em vós. Para que a Igreja Santa de Deus tenha a sabedoria de ensinar os homens de hoje, como Jesus o fazia em suas parábolas, oremos. Senhor, nós temos confiança em vós. Para que os responsáveis do país, a qualquer nível, se preocupem com os cidadãos mais esquecidos e se coloquem sem descanso ao serviço, oremos. Senhor, nós temos confiança em vós. Para que as viúvas, os órfãos e os pobres, os humilhados, os prisioneiros e os desterrados sintam que a boa nova do reino é também para eles, oremos. Senhor, nós temos confiança em vós. Para que todos os religiosos e religiosas sirvam a Deus de coração sincero, em total fidelidade aos seus votos, oremos. Senhor, nós temos confiança em vós. Para que os membros da nossa Assembleia sintam que estão na presença do Deus vivo e de Jesus, o Senhor ressuscitado, oremos. Senhor, nós temos confiança em vós. Pelos aniversariantes Cecília Maria Jesus Monteiro, Carmen Lopes, Thaís Moreira, Alicia Dutra, William de Jesus Vieira de Camargo, Daiane Oliveira Martins, pelos enfermos Antônio Monteiro, Noel de Ramos, Andressa Cristina, Carlos Eduardo Araújo, Fátima, Tatiana de Fátima Oliveira. Que Deus conceda a todos a saúde corporal e espiritual, oremos. Senhor, nós temos confiança em vós.
pelos familiares de Jacira Pereira Vieira, falecida há 7 dias, que o bom Deus conceda-lhes o consolo e a paz. Oremos. Senhor, nós temos confiança em vós. Fazei, Senhor, que pela força do vosso Espírito os nossos ouvidos escutem o que ensinais e o nosso coração o ponha em prática para nos tornarmos ricos da sabedoria de Deus. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Dizemos a oração do dizimista. Pai Santo, contemplando Jesus Cristo, vosso Filho bem-amado, que se entregou por nós na cruz, e tocado pelo amor que o Espírito Santo derrama em nós, manifesto com essa contribuição minha pertença à Igreja, solidário com sua missão e com os mais necessitados. De todo o coração, ó Pai, contribuo com o que posso. Recebei, ó Senhor. Amém. Toma, Senhor, nossa vida em ação, para mudá-la em fruto e missão. Toma, Senhor, nossa vida em ação, para mudá-la em missão. Muitos cachos de uva se tornaram vivos, hoje sangue a sangue, força no caminho. Muitos cachos de uva se tornaram vivos. Toma, Senhor, nossa vida em ação, para mudá-la em fruto e missão. Toma, Senhor, nossa vida em ação, para mudá-la em missão. Muitas são as vidas feitas vocação, hoje oferecidas em consagração. Muitas são as vidas feitas vocação. Toma, Senhor, nossa vida em ação, para mudá-la em fruto e missão. Toma, Senhor, nossa vida em ação, para mudá-la em missão. Toma, Senhor, nossa vida em ação, para mudá-la em fruto e missão. Toma, Senhor, nossa vida em ação, para mudá-la em missão. Orai, irmãos e irmãs, para que o sacrifício da Igreja nesta pausa restauradora na caminhada rumo ao céu seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa Igreja.
santo sacrifício, Senhor, nos traga a perene bênção da salvação e vosso poder leve à plenitude o que celebramos no sacramento. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é digno e justo. É nosso dever e salvação bendizer-vos e dar-vos graças, Pai Santo, fonte da verdade e da vida, porque neste domingo festivo nos acolhestes em vossa casa. Hoje vossa família, reunida para escutar vossa palavra e repartir o pão da Eucaristia, celebra a memória do Senhor ressuscitado, enquanto a humanidade inteira espera o domingo sem ocaso para entrar no vosso repouso. Então, contemplaremos a vossa face e louvaremos para sempre a vossa misericórdia. Nesta alegre esperança, unidos aos anjos e santos, cantamos a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana. Aquele que vem em nome do Senhor, bendito aquele que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas, hosana. Na verdade, ó Pai, vós sois santo, fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo, estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro e aqui convocada no dia em que Cristo venceu a morte e nos fez participantes de sua vida imortal. Que ela cresça na caridade, em comunhão com o Papa Leão, com o nosso Bispo Luís Antônio, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos da vossa filha, Jacira Pereira Vieira, que chamastes deste mundo à vossa presença. Tendo sido sepultada com Cristo em sua morte no batismo, participe igualmente da sua ressurreição. Lembrai-vos também, na vossa misericórdia, dos outros nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição. João Maria de Oliveira, Silvina de Castilho, Silvio Antônio de Souza. E de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos, São Judas Tadeu e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda
por todos os séculos dos séculos. Guiados pelo Espírito Santo que ora em nós e por nós, elevemos as mãos ao Pai e rezemos juntos a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vós é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Como filhos e filhas do Deus da paz, saudai-vos com um gesto de comunhão fraterna. Filho de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, Senhor, a vossa paz. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém come deste pão, viverá eternamente. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Como é grande, ó Senhor, vossa bondade, que reservastes àqueles que vos temem, e demonstrais aos que em ti buscam refúgio, aos homens
que eu não seja envergonhado para sempre, porque sois justo, defendei-me e libertai-me, escutai a minha voz, vinde salvar-me. Como é grande, ó Senhor, vossa bondade, que reservastes àqueles que vos temem, e demonstrais aos crentes os teus refúgios, aos olhos dos filhos dos homens. Sede uma rocha protetora para mim, abrigo bem seguro que me salve, porque sois a minha força e meu amparo, o meu refúgio, proteção e segurança. Como é grande, ó Senhor, vossa bondade, e reservastes àqueles que vos temem, e demonstrais aos crentes os teu refúgio, aos olhos dos filhos dos homens. Sois, ó Senhor Deus, minha esperança, em vós confio desde a minha juventude. Sois meu apoio desde antes que eu nascesse, desde o seio maternal o meu amparo. Como é grande, ó Senhor, vossa bondade, que reservastes àqueles que vos temem, e demonstrais aos crentes os teu refúgio, aos olhos dos filhos dos homens. Não fiqueis longe de mim, ó Senhor Deus. Apressai-vos, ó meu Deus, em socorrer-me. Eu, porém, sempre em vós confiarei. Sempre mais aumentarei vosso louvor. Como é grande, ó Senhor, vossa bondade, que reservastes àqueles que vos temem, e demonstrais aos crentes os teu refúgio, aos olhos dos filhos dos homens.
Oremos. Revigorados pelo pão da mesa celeste, nós vos pedimos, Senhor, que este alimento da caridade fortifique os nossos corações e nos leve a vos servir nos irmãos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Podem se sentar, por favor, Próximo sábado, primeiro sábado do mês, a partir das 6h30 da manhã, na matriz Nossa Senhora Aparecida, às 1000 Ave Marias, e ao meio-dia a missa votiva do Imaculado Coração de Maria. Primeira sexta-feira do mês, próxima sexta, a missa votiva do Sagrado Coração, na comunidade Sagrado Coração de Jesus, Vila Barte 2, às 19h30, após a missa adoração ao Santíssimo. Na quinta-feira, dia 4, às 20 horas, na comunidade Santana do bairro Campo Grande, o encontro da Pastoral Familiar. A Pastoral Familiar realiza os seus encontros de maneira itinerante. Então, ela vai até as comunidades da nossa paróquia para realizar os encontros e convida as famílias para participar. Na quinta-feira, na comunidade Santana do bairro Campo Grande, às 20 horas. E a Pastoral Familiar está promovendo a venda de rojão de carne, que será entregue no dia 14 de setembro, domingo, das 11 às 13 horas. O valor do rojão, R$ 35, venda na Secretaria Paroquial e com os membros da Pastoral Familiar. E toda quinta-feira, às 7 horas da manhã, temos a missa votiva Santíssima Eucaristia na matriz Nossa Senhora Aparecida, e durante o dia a adoração ao Santíssimo. Nós temos uma escala, as pessoas que participam da adoração, dando o seu nome e cumprindo então com a sua escala, de tal modo que o Santíssimo não fique sozinho exposto na capela. E nós estamos reformulando a escala, incluindo mais pessoas. Então, aqueles que têm disponibilidade, flexibilidade de horário, então procure a Secretaria Paroquial e nos ajude, colabore com a escala para a adoração ao Santíssimo Sacramento toda quinta-feira. É 1 hora da sua quinta-feira que você irá doar a Jesus, oferecer a nosso Senhor, adorando Jesus na Eucaristia, oferecendo as orações pela nossa paróquia, pela igreja, pelas suas necessidades. Então, aqueles que têm essa disponibilidade, procurem a Secretaria Paroquial, dê o seu nome, pode ser através do WhatsApp, depois a pessoa responsável entra em contato e você passa a participar, ajudando na escala da adoração ao Santíssimo Sacramento. E aqueles que desejam renovar a assinatura do livreto Deus Conosco, ou mesmo fazê-la, também devem procurar a Secretaria Paroquial. A assinatura para o ano de 2026, o valor é o mesmo do ano passado, R$ 50. E na próxima segunda-feira, passando amanhã, na outra segunda-feira, é a festa da Natividade de Nossa Senhora. Teremos a missa na matriz Nossa Senhora Aparecida às 19h30. O Senhor esteja convosco. Inclinai-vos para receber a bênção. Estendei, Senhor, vossa mão poderosa para defender os vossos filhos, e concedei aos que obedecem à vossa paterna vontade a constante proteção do vosso amor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Ide em paz, e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Chama viva.